Frade, estamos aqui para gravar mais um vídeo nesse dia de hoje e nós vamos falar sobre o vandalismo que vem ocorrendo aí sobre os monumentos e estátuas aí de algumas pessoas do passado aí. O que você tem a dizer disso daí, meu confrade? Bom, no vídeo de hoje eu vou exemplificar em 3 locais. Propriamente aqui no Brasil, com um movimento que ocorreu na internet, querendo destruir a estátua da Princesa Isabel. O vandalismo contra o Padre Vieira, em Portugal, Lisboa. E também contra o vandalismo que ocorreu com Edward Colston. Então vou começar pelo último, falando quem é Edward Colston. Edward Colston foi de fato um mercador de escravos inglês, mas que tinha sua estátua naquela cidade, que se eu não me engano era Bristol, por conta de ter financiado muitas obras filantrópicas. Construção de hospitais, construção de escolas, construção de asilos, enfim, várias benesses para a sociedade daquele tempo. E por conta disso, fizeram uma estátua em sua homenagem. Mas, de fato, ele era um mercador de escravos que na época não era nem chamado de traficante de escravos. Eu nem vou usar esse termo porque é um anacronismo. Tráfico é hoje. Naquela época era legal. O próprio Estado inglês apoiava isso e o próprio Estado inglês se desenvolveu através disso. Porque muitos dos mercadores que lucravam com o tráfico de escravos investiram em outros setores, como por exemplo na mineração de carvão, na siderurgia, inclusive na própria formação dos bancos ingleses. Então os próprios ingleses, seja inglês branco, inglês asiático, inglês amarelo, inglês indiano, inglês latino, que moram lá na Inglaterra, todos se beneficiam da escravidão passada, porque a Inglaterra se tornou potência. É impossível você desvincular a história da Inglaterra moderna da escravidão. A Inglaterra se beneficiou muito do tráfico de escravos. Então, os próprios negros que estão quebrando, e muitas vezes nem são negros, tem muitos brancos que são cooptados por essa ideia de dívida histórica, que estão contribuindo para o vandalismo dos patrimônios, para a desconstrução da história. E aqui eu quero citar inclusive um trecho do George Orwell, que eu separei para vocês, que é o seguinte. No livro 1984 ele diz: cada estátua e monumento havia sido renomeado, cada data havia sido alterada e o processo continua dia após dia e minuto após minuto. A história parou, nada existe além de um interminável presente no qual o partido sempre tem razão. Então, na verdade, eles não querem dívida histórica, nem nada. Eles querem destruir o monumento por conta de uma destruição da história para reescrever outra história, para mudar os fatos. É muito mais fácil você editar novos livros nas escolas do que você construir novos monumentos. Então você destrói aqueles monumentos que já existiam e você edita o livro de acordo com a ideia daquela época. Então eu quero perguntar aos antifas, a todos que estão quebrando, depredando, praticando vandalismo contra os monumentos históricos ingleses, se eles estão dispostos a abrir mão das suas instituições sólidas que a Inglaterra tem, abrir mão da sua forte moeda, que é a libra esterlina, abrir mão do seu desenvolvimento industrial por conta da dívida histórica. Porque a Inglaterra se beneficiou diretamente disso. Então todo o seu desenvolvimento industrial que a Inglaterra tem hoje é por conta de que houve escravidão lá atrás. Com a mão de obra escrava, ela alimentou o mercado interno europeu nas revoluções industriais. E muito do dinheiro dos mercadores de escravos investiram em outros ramos. Eles não ficaram somente naquele ramo para sempre e estou com dinheiro aqui, não. Investiram na siderurgia, conforme eu já falei, na mineração de carvão. Então o legado da escravidão na Inglaterra, querendo ou não, isso não é racista, isso é história, é o desenvolvimento que a Inglaterra tem hoje. Então, assim, isso é um fato histórico, está registrado, não tem como você negar. Agora, a impressão que dá desse movimento, o Vidas Negras Importam, os antifas que estão ali, eles querem que, quer dizer, eles querem que seja reescrevida a história de uma forma totalmente diferente? Eles querem depredar ou não querem que sejam lembrados, por exemplo, o próprio Edward Colston, que faz parte da história inglesa, né? Mas não querem lembrar. Mas isso daí não é uma questão do Edward Colston, porque picharam também a estátua
do Winston Churchill. O Winston Churchill que lutou e derrotou o nazifascismo. O verdadeiro nazifascismo. Não esse nazifascismo imaginário de botequim que os professores, através de leituras de Adorno, Leandro Bonder, esse pessoal da escola de Frankfurt fala, Humberto Eco. Peraí, o cara quer aprender fascismo, ele lê Humberto Eco. Mas quando ele vai querer aprender sobre marxismo, ele lê Marx. Então, peraí, vocês, eu quero falar para vocês que fazem isso, professores, principalmente universitários, que deturpam todos os termos, propositalmente. Mas eles não são influenciados para deturpar esses... São influenciados... Pela cartilha dessa agenda global que mudou totalmente. Eles são influenciados, mas, por exemplo, eu sou professor. Aliás, eu sou professor. E eu aprendi que existe metodologia. E toda vez que você vai fazer uma pesquisa, você tem que consultar o quê? A fonte original. Então, por exemplo, se você vai consultar, vai passar para o aluno uma matéria sobre fascismo... Por exemplo, ou escravidão. Sobre escravidão, então você tem que consultar as fontes. Então você tem que consultar a fonte. Você tem que divulgar, por exemplo, que a Inglaterra moderna é desenvolvida muito por conta da escravidão do passado. É importante divulgar que, por exemplo, o próprio filósofo liberal John Locke, que inclusive teve influência na própria Constituição iluminista, americana, na independência dos Estados Unidos, ele era um acionista da empresa inglesa de escravos, que é a Royal African Company. Agora, isso daí não divulgam. Por quê? Porque como o cara é iluminista, né, como os ideais dele influenciaram a Revolução Francesa, a Revolução Americana, então não pode falar. Né? Agora, o Edward Colston, que é um cara que ninguém nem sabe aqui no Brasil, que vieram descobrir depois que quebraram a estátua dele, vamos quebrar esse monumento aqui. Agora, por quê? Incitar na internet a quebra de monumentos como o da Princesa Isabel, se foi ela que assinou a Lei Áurea. Né? Então, não tem sentido algum. Por que querer depredar a estátua do padre Vieira em Portugal, sendo que ele aqui no Brasil foi um defensor dos índios. Dos indígenas. Né? Ele foi um dos que mais atuou e mais defendeu, inclusive os próprios negros. Isso daí você pode pesquisar em qualquer historiografia. Nem precisa ser historiografia. Online você consegue achar isso tanto em sites brasileiros quanto em sites portugueses. Então, na verdade, não se trata de uma revolta contra os mercadores de escravos daquele período. Na verdade, se trata de uma edição da história que contar somente aquilo que lhe convém e contar somente aquilo que a agenda global permite. Permite. Porque se você for, um exemplo... O cara quer recontar a história da escravidão. Mas se você for pegar para recontar a história de outro sistema, eles já vão achar que é ruim. Em diversas sociedades tínhamos escravidão, inclusive na própria sociedade que a gente vive hoje tem escravidão. Escravidão sexual é o quê? É um tipo de escravidão. Agora, daqui 100 anos, como será escrita a história do tempo presente que estamos vivendo agora sobre escravidão sexual? Daqui 100 anos eles vão se rebelar e vão dizer que é mudar toda a história do que acontece nos dias de hoje. Do jeito que o mundo está indo, eu não acredito nem que o mundo irá existir como está hoje daqui 100 anos. Porque a perversão, o hedonismo e a busca desenfreada por tudo que é pecaminoso, desse jeito eu acredito que não iremos chegar daqui 100 anos. Mas certamente se chegarmos, como iremos abordar essa questão? Não, mas é bem lembrado também que a gente não pode esquecer, tudo bem, tem a questão do homem negro, né? Que ele sofreu aí durante muitos anos, aí vários países utilizaram da sua mão de obra escrava. Inclusive o Brasil. Inclusive o Brasil, a França também utilizou muito da sua mão de obra escrava para o seu desenvolvimento, mas a gente não pode esquecer também que antigamente, muitos anos atrás, muitos impérios também, o homem branco foi escravizado. No Império Egípcio, teve muito homem branco, no Império Grego, quando o Alexandre o Grande dominava aquelas regiões ali, o próprio Império Romano. Entendeu, confrade? Várias raças foram escravizadas. Sim. O que caracteriza essa escravidão do homem negro, essa escravidão moderna, é porque ela foi pautada pela cor. Então, falam que foi uma escravidão diferente, de fato foi, porque o escravo aqui no Brasil, por exemplo, ele foi tratado como escravo coisa. O escravo era um objeto seu. Você podia deixar de herança para uma outra pessoa, para o seu filho, por exemplo. Mas na época
da lei mosaica, você também tinha os escravos, onde você, durante um período, você podia liberar o escravo, você utilizava ele como escravo na tua fazenda, ele usava você, e depois de um período você podia liberar. Se ele não quisesse liberar e que quisesse permanecer por livre e espontânea vontade servindo a você, você colocava uma argola na orelha dele e você sabia que ele era um escravo que estava por livre e espontânea vontade te servindo. Então, no Brasil, nós temos, por exemplo, pessoas ultraliberais que se colocam contra a escravidão. Pessoas ultraliberais no sentido do quê? No sentido de fazer o seguinte, o cara é, por exemplo, contra o salário mínimo. E aí ele fala que, por exemplo, você aceitar trabalhar por um prato de comida não é escravidão, é voluntário. Então, se a gente for pegar essa filosofia desses liberais de hoje que defendem isso, a escravidão, por exemplo, a vida era muito melhor do que hoje. Não é? A própria vida do escravo romano, do escravo egípcio, o escravo no Império Egípcio, ele tinha a função de cobrar imposto. Embora ele fosse analfabeto, ele tinha decorado quanto que era para cobrar de imposto, como funcionava a cobrança de imposto. Então, não significa que ele era alfabetizado, mas ele já sabia da própria cabeça como que funcionava a cobrança do imposto. E aqui eu tenho inclusive uma notícia que eu separei para o vídeo de hoje, que é: África escravizou 1 milhão de brancos, diz historiador. Né? E aqui eu vou ler um trecho para vocês, que é o seguinte: mais de 1 milhão de europeus foram escravizados por traficantes norte-africanos de escravos entre 1530 e 1780, uma época marcada por abundante pirataria costeira no Mediterrâneo e no Atlântico. Então eu não vou ler tudo isso para vocês, mas o historiador que diz isso é um historiador americano, onde ele fala sobre essa questão da escravidão. Confrade, vamos para a segunda parte do vídeo.